Cheguei! A aula de agora é aula de pontuação. Já quero dizer a você que é a aula de número 1 ainda. Para que o conteúdo de pontuação esteja bem fresquinho na sua mente, sabe do que você precisa? Tchan, 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 tchan! Está com os conhecimentos de termos da oração, de sintaxe do período simples e composto, pelo menos fresquinhos na sua mente. Fresquinhos. Vamos tentar relembrar algumas coisas agora, né? Estes são todos os sinais de pontuação de que a língua portuguesa dispõe. O que nós temos aqui? O ponto, que pode ser ponto... Não, amarelinho tá muito estranho. Tá assim no riscão. O ponto, que pode ser um ponto seguido, pode ser um ponto parágrafo, pode ser um ponto final. A vírgula, e nós vamos começar com ela, óbvio. O ponto e a vírgula, ponto e vírgula. Os dois pontos, o travessão, as reticências, parênteses. Na vibe do parênteses entram os colchetes, sinal de interrogação, ponto de exclamação e aspas. Entra nessa vibe também as aspas simples. Vamos começar para nós irmos para nossa labuta, né? Situações em que não deve haver vírgula entre sujeito e verbo ou predicado e entre verbo e seu complemento, né? Você sabe que o complemento do verbo é o que um dia você chamou de objeto direto e objeto indireto, beleza? Vamos lá achar os verbos. Na primeira frase, o curso homenageou seus alunos. Na segunda, as casas de praia estão caras no verão. Na letra C, a mobilização dos manifestantes precisou de apoio policial. Na letra D, quem acredita sempre alcança. Na letra E, quem com ferro fere, com ferro será ferido. Se você parar para observar, essas vírgulas que nós vamos colocar bem aqui, ó, estão todas equivocadas. Ó. Você não pode separar o sujeito do verbo. Beleza? Então é uma vírgula totalmente equivocada. Bacana? Note que se você parar para observar aqui, ó, você tem o curso, que é o sujeito. Você tem homenageou, que é o verbo transitivo direto. E seus clientes, que é o objeto direto. Mesma coisa. As casas de praia, que é o nosso sujeito. Estão, é um verbo de ligação. Caras é um predicativo do sujeito. E no verão é uma adjunta adverbial de tempo. Ou seja, essa vírgula aqui está errada. 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 Por quê? Porque eu não separo o sujeito do verbo, o sujeito do predicado e o verbo do seu complemento. De forma alguma. Mas como é que você vai conseguir ter uma boa fluidez nesse assunto? Se você, de fato, souber reconhecer cada item desse. Beleza? Olha a letra C. A mobilização dos manifestantes é o sujeito. Precisou é um verbo transitivo indireto. De apoio policial é o objeto indireto. Ou seja, nada de vírgula aqui e nada de vírgula aqui também. Ok? Essas vírgulas não podem acontecer. Certamente você já viu algumas estruturas como essa. Quem acredita sempre alcança. Nunca deixe que digam que não vale a pena. Não lembro. Mas muita gente gosta de fazer uma pausa respiratória bem aqui, ó. Quem acredita sempre alcança. Quem com ferro fere, com ferro será ferido. Isso é o que determina a maioria gramatical. Então, essa vírgula é errada. Por quê? Se você parar para observar, vou encher a tela. Quem é que sempre alcança? Quem acredita. Ou seja, esse quem acredita é o sujeito de alcançar. Quem é que será ferido? Quem com ferro fere. Então, quem com ferro fere é o sujeito do será ferido. Então eu não posso colocar vírgula aqui e nem vírgula aqui, porque eu estou separando o sujeito do predicado ou o sujeito do verbo. Bacana? Só que
por uma série de análises, até mesmo o professor Luiz Antônio Sacconi, dão essa vírgula aqui como facultativa. E essa facultatividade é colaboradora de entendimento. Beleza? De semelhante modo, essa daqui também. Então, é bom você guardar essa informação. Inclusive, o gramático Cláudio Brandão, ele fala que é interessante haver vírgula aí para que você possa se comunicar melhor com o seu ouvinte. E ele saiba a pausa necessária para colocar certas pontuações. Beleza? Então, deixe esses dois casos como casos facultativos. Mas vá para a prova de concurso sabendo que a vírgula é proibida. Analise todas as opções. A vírgula é proibida. Analise todas, porque pode ter uma outra situação, a depender da sua prova, em que o examinador tenha considerado essa vírgula como correta. Facultativa como colaboradora de entendimento. Tá bom? Bora! Para isolar um simples advérbio. Se você parar para olhar, ó, primeiro advérbio... Ó, hoje um acidente ocorreu na avenida, jamais falarei seu nome de novo, não haverá aula hoje, sei que nunca você voltará a este lugar, aqui você tem condição especial. Ou seja, para isolar um simples advérbio, você até pode isolar, desde que a questão seja enfática. Por motivos enfáticos, né? Então, você pode colocar, ó, hoje, um acidente ocorreu na avenida. Olha como fica estranho. Jamais falarei. Por quê? Porque alguns advérbios, como não, jamais e nunca, sozinhos, não são pontuados. Entendeu? Então não há mínima razão para você fazer isso. Pelo amor de Deus. Pelo amor que você tem por mim, que não é nenhum. Tá certo? Então nada de vírgula. Mesma coisa aqui, ó. Não! Haverá aula hoje. Até muda o sentido, né? O cara tá dizendo que não haverá aula hoje e fala, não! Haverá aula hoje. Olha aí, ó, sei que nunca você voltará a este lugar. Percebeu como até fica desconexa essa presença da vírgula? Aqui, ó, eu posso até colocar, mas se eu colocar, é meramente por uma questão enfática. Só. Então você não vai dizer ninguém, ah, professor, meu professor recomendou sempre que eu escrevo, professor, atualmente você está estranho. Aí você vai lá, acha o verbo estar, que é ligação, esse estranho é um PS, você é o sujeito. Olha aqui esse simples advérbio. Eu até posso colocar minha vírgula aqui, poder eu posso, só que ela é facultativa. Não quero você enchendo o saco de pessoas por aí dizendo assim, ai não, ai tem que ter, tem que ter. Não é isso que os gramáticos falam. E o nosso curso é baseado no que eles dizem. Essa vírgula é facultativa. Pessoa que tinha travado, bora. Não se coloca vírgula para separar o nome do seu ADN ou CN. Bora ver.
Todos os alunos da salinha estão ansiosos. Vamos lá achar os verbos? Estão, na letra A. Na letra B, a maioria das filhas daquele homem são revoltadas. Na letra C, estamos felizes com sua aprovação. Na letra D, a República de Platão é uma obra muito conceituada na filosofia. Aí, ó, você percebe quem que estão ansiosos? É essa galera aqui, ó. Isso aqui tudo é o nosso sujeito. Só que essa vírgula aqui, ó, está totalmente equivocada. Por quê? Porque todos os alunos da salinha, esse da salinha que você está vendo aqui, ó, esse da salinha que você vê, é o nosso ADN. Então não pode ter essa vírgula. A mesma coisa acontece na letra B. Quem é que são revoltadas? A maioria das filhas daquele homem. Então, ó, esse daquele homem aqui, ó, é um ADN, indica posse. Assim como, ó, indica posse aqui. Assim como indica posse aqui. Posse ou pertencimento. Então eu tenho aqui uma vírgula totalmente improcedente. Beleza? Na letra C, estamos felizes com sua aprovação, ó. O sujeito é um desinicial nós. Estamos é ligação. Felizes é PS. Com sua aprovação, que quem é feliz com alguma coisa, né? Vem do nome. Então aqui eu tenho complemento nominal. Ou seja, uma vírgula aqui quebraria tudo. Seria uma vírgula totalmente equivocada. Tchau. Não tem vírgula aqui também. Aí, o que acontece? O professor Evanildo Bechara é o único gramático que fala isso. O professor Evanildo Bechara que diz que nos títulos de livros, obras e mídias, né, o que você tem que fazer? Ele recomenda a vírgula para isolar o nome da obra com o nome do autor. Beleza? Evanildo Bechara, não vi em prova, mas nome da obra com o nome do autor. A República de Platão. Né? A República de Platão. Isso aqui, ó, é um ADN. É um ADN que também indica posse. Beleza? Então, neste caso, segundo Evanildo Bechara, essas vírgulas são obrigatórias, porque são vírgulas de valor explicativo. E é lógico que eu concordo sempre com ele. Sempre vou concordar com o tio Bechara, sempre. Tá bom? A República de Platão, Dom Casmurro de Machado de Assis, tá bom? E outras obras mais. Lições de português na análise sintática de Evanildo Bechara, tá bom? Então, quando eu tenho o nome da obra mais o nome do autor, as vírgulas são interessantemente obrigatórias. Beleza? Entre a locução verbal de voz passiva mais o agente da passiva, que um dia você chamou de AGP. A passeata foi escoltada pela polícia. Olha aqui, ó. Eu tenho a minha locução verbal bem aqui, ó. Foi escoltada, e a letra B, as aldeias estão cercadas de indígenas. Tudo isso que você está vendo aqui, ó, é uma locução verbal de particípio. Esse pela polícia é o agente da passiva, assim como o de indígenas, que é o agente da passiva. Então, não há lógica de você querer colocar vírgula bem aqui. Por quê? Você pode até inverter, vai ser como? A polícia escoltou a passeata. Olha a voz ativa. A polícia escoltou a passeata. Olha a letra B. Indígenas cercam as aldeias. Cercam as aldeias. Porque é pretérito perfeito, por isso a polícia cercou, e o estão cercadas de indígenas cercam, porque é presente. Beleza? Então, essas vírgulas aí também são vírgulas totalmente improcedentes. Não tem justificativa. E aí, não separa. Olha aqui, ó. Não separa
Orações ligadas pela conjunção e ou nem. Acordei cedo e fui ao supermercado. Note que o sujeito aqui é eu e o desse fui também é eu. Realmente não há razão e uma vírgula aqui certamente seria uma prática muito repugnante. Queima, Jeová. Não veio ao futebol com os amigos, nem se preocupou em avisar, né? Às vezes a pessoa vai querer colocar a vírgula aqui por uma provável pausa, só se ela tiver asma, né? Não tem, não tem. Então, mano, passa batido. Não pode, tá bom? Não pode, não pode. Lá na frente, a gente fala um caso em que você vai poder colocar, sobretudo com a presença da conjunção e, beleza? Só casos em que você não pode. Quando nós começarmos a falar sobre aquilo que você pode colocar, no caso das vírgulas, você vai com mais naturalidade sentindo o que vai acontecendo. Beleza? Vamos começar agora. Situações em que deve haver vírgula. Deve. Situações em que deve haver vírgula. A primeira delas, separa termos de mesma função sintática. Olha aí, ó. Quer ver só? Ó. Achei os verbos. Comprar. Pode perceber, ó. VTD. Comprei o quê? Daqui até aqui é o nosso objeto direto. Então, tudo isso aí é objeto direto. Percebeu? Ó. 2 palmas de banana é objeto direto, 1 mão é objeto direto, 1 quilo de farinha é objeto direto. Então a vírgula entrou com um único objetivo, qual? Separar termos de mesma função sintática. Existe uma outra forma de você fazer isso também. Deixa eu tirar esse laranja daqui, que para muita gente é uma cor herege. Você tem aqui 2 palmas de banana, 1 mão e 1 quilo de farinha. Tudo isso é objeto direto. O que pode acontecer também é você colocar aqui o VTD, você tem também aqui tudo como seu objeto direto. E você dispensa a presença da conjunção e. 2 palmas de banana, 1 mão, 1 quilo de farinha. Pode isso? Pode. As duas formas estão corretas. Entendeu? Nós estamos acostumados, tá bom? Nós estamos acostumados a colocar o e antes do último elemento de uma enumeração. Aqui eu abri mão deles e pode, não tem problema nenhum. Entendeu? Silvio, e esse termo de mesma função sintática só pode ser se for objeto direto? Não, pode ser sujeito também, sem problema nenhum. Por exemplo, Silvio, Juquinha, Silvio, vírgula, Juquinha, vírgula, Joana foram ao shopping. Olha aí, ó. Termos de mesma função sintática. Qual é a função deles? Sujeito. Eu posso fazer assim, Silvio foi ao colégio, à chácara, ao shopping. Ao colégio, à chácara, ao shopping. São adjuntos adverbiais de lugar. Beleza? Então a vírgula entrou para separar os adjuntos adverbiais de lugar. Termos de mesma função sintática. Beleza? Separa o aposto explicativo. Ah, você se lembra do aposto? Corinthians, time de massa de São Paulo, tem a maior torcida do Brasil. Aê! Corinthians. Pou! Aqui, ó. Corinthians. Pou! Time de massa de São Paulo. Pou! Lembrando que o aposto sempre aponta para um antecedente. Por isso é que ele é aposto explicativo. O aposto ele é um termo fofoqueiro. Se você tiver uma amiga sua que é fofoqueira, chame-a de aposto. Não, vem cá. Olha aí, ó. Iremos amanhã à casa de Juquinha, amigo do tempo de escola. Olha aí, ó. Pou! Pou, pou, pou. Então, aqui o nosso antecedente é Corinthians.
Aqui o aposto ó, tem como antecedente o quê? Juquinha. Todo aposto, ele tem base substantiva. Corinthians, amigo, entendeu? O aposto nada mais é do que um fofoqueiro, entendeu? Então pare de ficar chamando as pessoas de fofoqueira. Ei, fofoqueira! Ei, fofoqueiro! Chame de aposto. Aposto explicativo, né? Por quê? Porque o papel do aposto explicativo é sempre fofocar, estender significado, explicar acerca de um termo. É esse o papel do aposto explicativo. Conforme você pode ver aí nas frases A e B, né? Na frase A, time de massa de São Paulo, é o aposto do Corinthians. É a fofoca acerca do Corinthians, que é o melhor time do Brasil. E ali na letra B, amigo do tempo da escola, é o aposto de Juquinha, que é uma extensão de quem é Juquinha. É uma fofoca. Então, ao invés de você ficar chamando as pessoas de fofoqueira por aí, chame de aposto explicativo. Se ela não souber o que é, olha como é divino. Você ainda vai ter oportunidade de ensiná-la corretamente. Separar o vocativo, meu bem, eu te amo muito, mentiroso. Tá aqui, ó, meu bem. Vocativo. Ó, meu bem, por que não me responde? Tá aqui o vocativo. Beleza? Se for o caso, joga tudo. Tá bom? Joga tudo. Às vezes o vocativo, ele vem isolado por exclamação. E tá tudo bem. Mas aqui nós temos o nosso vocativo, né? Que é o termo para chamar. Termo que chama. Chama, né? Separar o predicativo do sujeito deslocado. Opa, chateado, o aluno recebeu sua nota. Peraí, vamos achar os verbos primeiro. Recebeu e recebeu. Quem é que recebeu sua nota? Aqui, ó, na letra A é o aluno. Então, aqui eu tenho o sujeito. Aqui na letra B, do jeito que está, vai ser aluno chateado. Mas como eu estou falando, né, de um PS deslocado, receber é VTD, sua nota é OD. Recebeu é VTD, sua nota é OD. Beleza? De boa? Aí o que você vai fazer? Você vai isolar. Olha aqui esse chateado. Isso aqui, ó, é um PS. É PS do aluno. Mesma coisa, se eu deixo do jeito que está aqui, como é que eu iria classificar essa letra B? Eu ia chamar isso aqui tudinho de sujeito, ia chamar aluno de núcleo do sujeito e chateado de ADN. Mas, como eu quero falar do nosso querido PS deslocado, então o que eu vou fazer aqui, ó? Chateado aqui é o PS do aluno. Beleza? Só por causa de estar entre vírgulas. Se alguém perguntar para você por que essas vírgulas estão aí, agora você já sabe, não é verdade? Isolando o PS deslocado. De boa? Separar objeto direto e indireto deslocados. Uma brilhante aula, esse professor sempre ministra. Quem é o verbo aí? Bora achar o verbo, ministrar. E no outro é o necessitar. Beleza? Quem é que sempre ministra? Esse professor. No caso, esse professor aqui, ó, é o sujeito. Ministrar é o verbo transitivo direto. E uma brilhante aula é o objeto direto. Então, eu vou lá e meto uma vírgula bem aqui, ó. Pô, percebeu? A ordem natural é o professor sempre ministra uma brilhante aula. Inverteu é vírgula. De muita paciência necessitam os brasileiros. Necessitar é o verbo. Sujeito, quem necessita, necessita de algo, VTI. E de muita paciência é o objeto indireto. Olha aqui, ó. E aí o que você faz? Existe um grupo de gramáticos que trabalha essas duas vírgulas aqui como facultativas. E o que eu tenho que fazer, Silvio? A minha opinião é você sempre analisar todas as alternativas. Entendeu?
analise todas as alternativas e veja aquela que é melhor. Você já, para acertar aqui, você já conhece o objeto direto, já conhece o verbo, já reconhece o sujeito, então você vai perceber quando eles estiverem deslocados. Beleza? Separar os dativos de opinião, para mim, sinônimos. Olha aí, ó, cara, muita gente usa isso aí no dia a dia, os dativos de opinião, né? Que estão bem aqui, ó. Para mim, é importante estudar português. Fazer faculdade, para mim, é essencial, né? Esses caras aqui são os dativos de opinião. Eu poderia colocar para mim, eu poderia colocar para nós, entendeu? Eu poderia colocar para ele, poderia colocar para ela, e ainda há também grupos de gramáticos que falam em vírgula facultativa. Mais uma vez, sempre que você achar esse negócio de vírgula facultativa, o meu conselho para você é qual? É você observar todas as opções e ver aquela melhor. Geralmente o dativo de opinião que aparece é o para mim, para mim, para mim, e tudo fica de boa. E aqui, ó, separar adjuntos adverbiais deslocados e de grande extensão. Deslocados que estão fora do seu lugar, grande extensão, segundo a Academia Brasileira de Letras, 3 ou mais vocábulos. 3 ou mais vocábulos, beleza? Vamos localizar os verbos na letra A. Agora a aula vai começar. Vamos ver aqui, eu tenho o meu adjunto. Vou só marcar os adjuntos, né? Aqui o vai começar, é o nosso verbo, locução verbal. E aí você tem o agora. É só uma palavra, não é verdade? O agora aqui é só uma palavrinha. Então, se eu puser uma vírgula bem aqui, o que eu quero que você entenda? Que essa vírgula aqui, opa, as vírgulas são de azul, pô, não me deixa marcar não. Se eu coloco uma vírgula bem aqui, o que você vai se lembrar? Que essa vírgula aqui, ela é uma vírgula o quê? Facultativa. Bacana? Quando eu tenho adjunto adverbial, um ou dois vocábulos, vírgula, facultativa. Vírgula facultativa. Bora lá. Em instantes, a aula vai começar. Agora, o meu adjunto adverbial é em instantes. E eu continuo com a minha mesma vírgula facultativa. Na verdade, vou botar aqui embaixo, ó. Faculte. E eu vou pegar e vou colocar aqui embaixo, ó. Faculte. A aula, daqui a pouco a aula vai começar. Sempre achando o verbo, aí você percebe, ó, opa, que coisa boa. Aí você começa a perceber o daqui a pouco. Aí agora, papai. Aê, Jeová, olha aqui, ó, agora eu tenho vírgula que é o quê? Obrigatória. Obrigatória. Por quê? Porque eu tenho 3 ou mais vocábulos. A criança mexia, vamos lá. Primeiramente é o verbo. A criança mexia aos poucos os olhos. Cadê o adjunto adverbial? É aos poucos. Então, se eu quiser pontuar, eu posso? Posso. É obrigatório? Não, porque são só 2 vocábulos. Facultativa. Lembrando que a facultativa são as 2, não é só uma, viu? Tá bom? São as 2. O professor ensinava com bastante amor e sabedoria o conteúdo. Agora, olha esse adjunto adverbial de modo. Com bastante amor e sabedoria.
esse adjunto adverbial de modo tá enorme. Então, as vírgulas se fazem o quê? Obrigatórias. De boa? Totalmente obrigatórias, tá certo? Atualmente, é complicado manifestar uma opinião. É complicado manifestar uma opinião. Esse manifestar é um verbo com a função de sujeito, tá bom? É complicado que se manifesta. O que é complicado atualmente? Manifestar uma opinião. É como se a frase fosse manifestar uma opinião, é complicado. Beleza? Então, você tem aqui, ó, o atualmente. Beleza? E esse atualmente aqui é uma vírgula totalmente facultativa. Tá bom? 3 ou mais vocábulos sempre. Quero lembrar aos amigos que hoje haverá futebol. Olha aí. Me chama. Hoje. Aí. Se você quiser dar uma ênfase, primeiramente que o verbo não é... Eu tenho aqui o quero lembrar, que é uma locução verbal. E aqui o haverá futebol. E aí você começa a ver outra paradinha legal, ó. Se você quiser colocar aqui, você pode. Mas entenda que essas vírgulas, elas são totalmente facultativas. Entendeu? É basicamente isso que você precisa saber sobre o adjunto adverbial. Pode ver que vírgula obrigatória foi na letra C e obrigatória foi na letra E, porque eu tenho 3 vocábulos ou mais. Um vocábulo 2, a vírgula é totalmente facultativa. Beleza? Não surta agora. Separar expressões ou palavras denotativas de explicação, retificação, exemplificação, etc. Trouxemos hoje uma teoria, ou seja, algo problemático. Essa expressão, ou seja, é uma palavra denotativa de explicação. Revisite a terceira aula de advérbio. Terceira aula de advérbio, beleza? Terceira aula em que falamos sobre palavras denotativas, tá bom? Beleza? Ele diz aqui, trouxemos hoje uma teoria, ou seja, algo problemático. Que teoria é essa? Algo problemático. Olha a fofoca. Venha ao meio-dia, ou melhor, venha já. Isso aqui é uma palavra denotativa de retificação. E o que é retificar, Silvia? É corrigir. Corrigir. Poucos times do Brasil, por exemplo, o Corinthians, têm uma grande torcida. Esse como aqui, ele também pode ser trocado por... Esse, por exemplo, pode ser trocado por como. Né? Como, mas, como nós estamos na vírgula azulzinha, vamos para a porrada. Bem aqui, ó. Né? E aí fica de boa. Enfim, acabou. Tá aí. Legal, né? Você viu muita coisa. Você viu onde não se deve usar vírgula e em que casos você deve usar a vírgula. Revisite todas as aulas dos termos que foram mencionados. PS, aula 3 de advérbio, que é palavra denotativa, aposto, tem uma série de apostos lá que são pontuados. No mais, é só isso, viu? Beijo no coração e até a próxima aula 2 de pontuação. Tchau!